Seja bem-vindo a mais um vídeo. Assunto de hoje? Programação. Como se esse canal tivesse falado de qualquer outra coisa até esse ponto. Antes de eu fazer faculdade de programação, assim como muita gente, eu tentei estudar sozinho, o famoso autodidata. No entanto, eu acabei falhando, como tudo que eu faço na vida. Mas como eu tinha a opção de continuar ou ficar empacotando compra no mercado da esquina, decidi que ia encontrar uma maneira de aprender a programar. Então enquanto eu estava procurando uma maneira de entender a programação e ser alguém na vida, acabei ouvindo muitos conselhos muito bons. E acabei formulando uma estratégia pessoal. Essa estratégia, que já era algo que meio que existia antes, é baseada em pôr as mãos na massa primeiro e fazer perguntas depois. Mas por que isso? Primeiro que a programação é algo muito mais de lógica do que de memorização. Você pode até memorizar e ler sobre quantos comandos e métodos que quiser, mas se não você usar eles de uma forma útil, então não serve de nada. Segundo que, mesmo que você queira memorizar alguma coisa, você memoriza e aprende muito melhor conforme você usa e se familiariza com algo. Mas apesar de ser simples, não é um método perfeito, principalmente pelo fato que tem que fazer muita pesquisa, saber pelo menos o básico da programação e da linguagem, tipo o que é uma classe, um array, funções. E eu não sei se dá pra usar essa estratégia pra aprender uma linguagem, mas até algumas semanas atrás eu nem sabia mexer com JavaScript. Então vale a pena tentar. Falando agora da estratégia, é basicamente assim. Primeiramente eu procuro um projeto que eu acho legal de fazer e que não seja extremamente complexo. Eu pego uma linguagem, uma framework ou alguma outra tecnologia que dá pra usar nesse projeto. Existem várias pra todo tipo de coisa, então você vai ter que fazer um pouco de pesquisa, mas vai valer a pena porque acelera muito o projeto. E até cria funcionalidades que demoraria meses pra fazer se você tivesse que fazer com a linguagem pura. Mas se você for um iniciante e não sabe absolutamente nada, você também pode fazer um projeto mais simples, tipo um programa que funciona pelo terminal ou algo assim. Daí quando você tiver experiência numa linguagem, você pode começar a fazer projetos mais avançados. Caso eu saiba mexer na tecnologia que o projeto demande que eu use, eu já vou direto programando. Mas caso não, quase todo framework, linguagem, biblioteca, tem uma seção no site onde você pode fazer um tutorial para aprender o básico. Faz esse tutorial. E toda vez que você vê um comando que não entende, você pesquisa no Google ou pergunta pro ChatGPT, que geralmente ele te dá uma boa explicação do que faz. Se mesmo com o ChatGPT você não entendeu nada, ou ele não te deu uma boa explicação, o que é muito comum, pede pra ele explicar com uma metáfora. Uma metáfora é basicamente uma comparação de algo que você não entende com algo que você já entende. Tipo esse código aqui. Eu poderia falar que ele enviou um evento para um arquivo que foi configurado como o arquivo principal do projeto, que vai realizar operações no programa e então devolver uma resposta de uma forma que vai ajudar nas necessidades do usuário, mas dificilmente alguém entenderia. Ou eu poderia falar que é tipo um interruptor de luz, que envia o sinal para a lâmpada e acaba ligando ela. Não é uma comparação perfeita, mas já ficou mais fácil de entender, não ficou? Depois disso, eu tento refazer o projeto de tutorial, o máximo que eu consegui, sem olhar para o código original. E se me perder, eu leio de novo a parte que eu não consegui fazer sozinho. E é por isso que saber o que o código do tutorial está fazendo e pesquisar o que você não sabe é importante. Se você nem sabe o que o código do projeto simples dos caras que fizeram a linguagem ou a framework faz, como que você espera fazer algo próprio? E é por isso também que as pessoas ficam presas no tutorial hell. A gente fica lendo textinho, digitando código por código que o cara escreve no vídeo e fica se achando por fazer algo super simples. Mas às vezes você nem sabe o que o código está fazendo. Às vezes o código dá 5 pulos numa função não escondida que o cara nem deu importância. E como você só copiou e colou, você nem vai saber consertar depois. Outra coisa que eu queria falar é que é melhor usar um tutorial em texto, já que você não precisa ficar pulando pelo vídeo e perder o mindset e concentração que você estava enquanto programava. Um texto é só você ir até o código completo, ler o que está faltando e voltar ao trabalho. Mas, como eu falei antes, não é um método milagroso. Existe muito da sua capacidade de pesquisar e aprender. Fora que, mesmo que você tenha pesquisado bem, entendido o que o comando faz, sabe exatamente como usa ele, às vezes o negócio não clica na sua cabeça, como se o cérebro tivesse simplesmente travado. E isso é completamente normal e faz parte da biologia humana. O cérebro só processa realmente as coisas quando ele está descansando. Então, mesmo que você se torne a pessoa mais produtiva do mundo e aprenda tudo de uma linguagem ou uma framework em um só dia, no final você só vai realmente começar a entender só algum tempo depois. E outro porém é que é algo que você vai ter que fazer com certa frequência, principalmente porque na programação sempre tem uma tecnologia nova sendo feita quase todo dia. Mas o lado bom é que geralmente, quando você aprende uma framework ou uma linguagem, você vai meio que ter não apenas familiaridade com essa coisa, mas também vai ser mais fácil de usar outra linguagem ou framework. Por mais que os comandos mudem, as suas habilidades, ou seja, a lógica de criar, programar e aprender, nunca vai mudar. E não é como se você fosse aprender algo radicalmente diferente toda vez. A não ser que você vá de um projeto de web dev para game dev, virtual machine, depois um editor de texto, depois machine learning, dificilmente você vai ter que ficar aprendendo sempre mais e mais. Geralmente frameworks da mesma área de programação seguem um estilo parecido, então contanto que você consiga aprender os 20% de uma framework, você já consegue usar 80% que ela e outras são capazes de fazer. E mesmo quando não, o mero fato que você conseguiu entender uma e realmente aprender, significa que você não apenas consegue aprender, como também você consegue e vai ficar melhor nessa habilidade. Então, mesmo que você use outra ferramenta ou tecnologia, não vai ser tão difícil quanto a primeira. É assim que no momento eu estou estudando programação, e tá funcionando.
Só que às vezes é meio difícil encontrar respostas para algumas perguntas que eu tenho pelo Google. Mas fora isso, eu tô realmente aprendendo. Muito mais do que se eu estivesse apenas fazendo curso ou só faculdade. Então, se você realmente quer aprender, eu acho que o melhor caminho é realmente praticando. Mas, de qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo.